vai ser a mesma coisa. A gente vai aprender o conceito, para que que ela serve, para que que ela existe, né? Onde é que você vai aplicar a derivada, para depois a gente cair para dentro das regras de derivação, aquela parte mais mecânica, onde você está aplicando ali diversos tipos de técnicas para derivar diversos tipos de função, tá? Então vamos nessa. Acredito que vocês estejam vendo aí qualquer problema, vocês podem falar aí, tá bom? Bem, gente, quando a gente fala de derivada, começa a fazer sentido tudo que é aquilo que a gente vem estudando, tá certo? A gente vem estudando funções, né, nas primeiras 5 aulas, depois estudamos limites nas últimas 2 aulas. Tudo isso para que quando a gente entrasse agora em derivada, a gente conseguisse entender o conceito básico dela, o conceito intuitivo, né, e a própria definição de derivada, né, o que que ela é, quando que a gente aplica ela, certo? Por que que tem esse nome, derivada, onde ela é aplicada de forma prática, né, porque a gente está se formando para engenharia, é interessante a gente entender as aplicações práticas. Então, é uma aula muito importante. Vamos nessa. Primeiro, a gente entender, né, um pouquinho a forma intuitiva, né, de derivada e quando ela é aplicada. Então, a gente tem alguns tipos de situações onde a gente precisa saber quão rapidamente uma determinada função está crescendo ou decrescendo. E como é que a gente consegue determinar isso daí? Quão rapidamente um fenômeno está crescendo ou decrescendo e como calcular essa taxa? Através da derivada. Então, a derivada, por exemplo, de uma. Rapidinho aqui, né? Uma coisa bem simples, para a gente pegar do simples. Uma função do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau, ela tem o que a gente chama de inclinação da reta. Quanto mais inclinada seja essa reta, significa que ela vai mais rapidamente crescer. A mesma coisa de uma função exponencial, se a gente tiver uma inclinação muito grande, né, da concavidade, a mesma coisa de uma equação do segundo grau, e por aí vai. Para a gente determinar quão rapidamente, né, existe essa variação, a gente utiliza a derivada, certo? Uma derivada de ponto a ponto ou uma derivada instantânea em um determinado ponto, para a gente também saber a variação instantânea daquela determinada função. E quando a gente fala essa velocidade de variação, a gente está falando de taxa de variação. Olha um exemplo bem fácil aí de vocês pegarem. A velocidade mesmo. A velocidade, a gente pode dizer que se a gente variar, lembra das fórmulas de física? A gente falou que ia usar muito, a gente vai usar agora. Por exemplo, S igual a SO mais VT, né? Sofia sortuda, você tesuda. O V da velocidade, ele está multiplicando com T. Então, S igual a SO mais VT é uma função do primeiro grau, a gente viu isso. Onde SO é o coeficiente linear e o V é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular do V, quão tão alto ele seja, mais inclinada vai ser a minha reta. Então, significa que eu vario a minha posição mais rápido de acordo com a velocidade. Então, se eu tiver uma velocidade x, ele vai variar de s. Se eu tiver uma velocidade 2x, ele vai variar de 2s. Então, ele vai variar mais rápido a velocidade no mesmo espaço de tempo, desde que eu aumente essa velocidade, que é o meu coeficiente angular. Então, essa taxa de variação está relacionada do espaço em função do tempo, está relacionada à velocidade, certo? Então a gente vai ter esses tipos de situações, e a gente vai entender agora por que que a gente sai da equação horária da posição, deriva ela e ela chega para a equação horária da velocidade. E se a gente continuar derivando, derivar a equação horária da velocidade, a gente vai ter a aceleração, né, a fórmula da aceleração, e por aí vai. Tá bom? Então, essas são algumas das aplicações de derivadas. Então, a gente vai ter um problema que a gente vai resolver no final da aula. Eu já vou apresentando ele aqui. Ó. Uma pedra desprende-se do topo do galpão da empresa. Qual é a sua velocidade média durante os primeiros 2 segundos de queda? Considerando que experimentalmente temos que y igual a 4,9t ao quadrado. Y igual a 4,9t ao quadrado é a nossa equação horária do espaço, né? Tá vendo aqui 4,9t ao quadrado, certo? Então, ele quer que você determine a velocidade média durante os primeiros 2 segundos de queda. Eu vou ensinar, vou orientar vocês duas formas de resolver isso daqui. Uma forma através da análise gráfica e depois uma outra forma mais rápida, que a gente sempre vai buscar a forma mais rápida,
derivando isso aqui diretamente. Derivar isso aqui, que é a equação horária da posição, para virar a equação horária da velocidade, e depois substituir o tempo, certo? Que o tempo é 2 segundos. E aí você acha diretamente a velocidade média dos primeiros 2 segundos de queda, tá? Então, tá aí, ó, reflita. O que eu preciso ser capaz para resolver essa situação? Você deve conhecer o conceito de limite, derivada e taxa de variação. O de limite a gente já sabe, e quando a gente vai aprender o de derivada e o de taxa de variação, tá? Vamos seguir. Bem, taxa de variação. O que que é isso aí especificamente? A gente sempre tem uma função, né? A gente está estudando função, vai ser sempre assim, vai ter sempre uma função. A taxa de variação, ela relaciona y e x. Ah, entendi, professor. Então, ele é um número que vai estar relacionando y e x, correto? Exatamente. Então, o que que relaciona y e x? Por exemplo, numa função y igual a 2x. O que que está relacionando? Se eu pegar o x que está multiplicando com 2 do lado direito e jogar esse x para baixo, vai ficar y sobre x igual a 2. Então, 2 está relacionando y sobre x. É a razão de y sobre x. Tá? Então, é como se eu estivesse dizendo que para cada unidade de x, eu avanço 2 unidades de y. Então, isso é uma taxa de variação. Porque a taxa de variação ele vai te dizer de quanto em quanto você varia y. A gente chegou a falar isso também em física, né? Quando a gente está falando dessa taxa de variação. Vou dar outro exemplo, perfeitamente aí da taxa de variação, que é baseado na unidade de medida. A velocidade mesmo. A velocidade não é dada em metros por segundo? Então, se eu falo 4 metros por segundo, isso é uma taxa de variação, ou seja, eu estou variando a minha distância, o meu espaço, de 4 metros a cada segundo. Então, um segundo passou, qual é a taxa de variação do espaço? 4, certo? Então, a cada segundo, eu me desloco 4 metros. Então, isso é uma taxa de variação. Ah, professor, entendi. Então, eu posso dizer que a velocidade média é uma taxa de variação? Que a aceleração média é uma taxa de variação? Não só pode, como deve. Certo? Ah, professor, eu posso dizer então, a gente estudou isso em física, que potência é uma taxa de variação? É, trabalho sobre o tempo, certo? A cada 10 joules de trabalho, ou a cada segundo você produz 10 joules de trabalho. Então, isso é uma taxa de variação, certo? Então, é basicamente isso. Então, se uma pessoa está ganhando por hora, por exemplo, eu ganho R$ 60 por hora. Então, a cada hora você recebe R$ 60. Pronto. Isso é uma taxa de variação. E o que que isso vai implicar na nossa derivada? Vai implicar que você vai conseguir determinar essa taxa de variação automaticamente ao aplicar a derivada. Você vai conseguir aplicar a derivada em um determinado ponto e achar um número, ou aplicar a derivada em dois pontos diferentes e achar uma lei de formação, ou seja, uma função, que é o que a gente vai ver, que vai estar fazendo a leitura do fenômeno, tá bom? Então, como eu falei, ó, veja o exemplo simples da velocidade de um carro. Se for considerada a razão da distância percorrida pelo intervalo de tempo, o resultado é a velocidade média para realizar o percurso, que é uma taxa de variação, certo? Então, botem na cabeça de vocês que taxa de variação é simples, vocês já estão usando, já estão visualizando, já estão aplicando essa questão de taxa de variação nos exercícios de física, quando vocês falam de velocidade média, de aceleração média. Tudo bem? Não é bicho de 7 cabeças, tá, gente? Vamos devagarzinho que vocês não vão se perder, não. Olha um exemplo claro aí, ó, dessa questão da velocidade. Tá? Veja o exemplo mostrado na figura 2.11. Ao percorrer 300 km, perceba que o gráfico aqui ó, é distância pelo tempo. Tá? Ao percorrer 300 km em 3 horas, a velocidade, certo? Esse resultado mostra uma taxa de variação média da função ao ponto P ao Q, que corresponde ao coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos. Fixa no gráfico. O gráfico está aqui. Ó. A gente tem no ponto P, que é 2 segundos, a gente tem uma velocidade aqui, certo? E no ponto 5 segundos, a gente tem outra velocidade aqui, tá bom? Então, de 2 a 5 segundos,
ou desculpa, tá em horas, perdão, viu? De 2 a 5 horas, ele veio daqui, dessa distância, 50 mais ou menos, a 350. De 50 a 350, 300 quilômetros, tá? Então, ele fez 300 quilômetros em 3 minutos. Se eu pedisse para vocês acharem a velocidade média, rapidamente vocês achariam. Faria 300 quilômetros dividido por 3 horas, vai dar 100 quilômetros por hora. Você acharia a velocidade média pela fórmula, vocês já sabem, não é isso? Então, basicamente é essa taxa. Então, quando a gente quer determinar a velocidade média para esse intervalo, né, a gente vai calcular, certo? O coeficiente angular da reta secante. Cadê a reta secante, professor? Tem como o senhor ampliar aí e mostrar para a gente? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo essa reta aqui? De P a Q que está por dentro? Que ela está passando aqui por esse ponto e passando por esse. Ela está secando, secante. Secante é o que corta esse ponto P e esse ponto Q. Então, isso aqui é uma reta, certo? Aqui era a função horária da posição, certo? Ah, professor, a função horária da posição é meio que uma parábola, né? É, porque, como eu falei para vocês, é um movimento uniformemente variado. A reta que liga esses dois pontos, uma reta secante que liga esses dois pontos, o coeficiente angular dela. O que é o coeficiente angular de uma reta, gente? É o ângulo que ela faz com o eixo X, né? É esse ângulo que ela faz com o eixo X aqui. Aí você acha o coeficiente angular dela, você vai achar a velocidade. E como é que a gente acha o coeficiente angular? O coeficiente angular de qualquer reta, a gente vai fazer ΔY dividido por ΔX. ΔY é 300 dividido por ΔX, que é 3. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, ela vai ter o valor de 100, certo? Que é a velocidade. Ou a gente também tem outras formas de aplicar, aplicando a tangente do ângulo, mas aí a gente teria que descobrir o ângulo primeiro. Então, a gente fazendo ΔY, que é isso daqui, ó, que é y2 menos y1, dividido x2 menos x1, a gente vai encontrar diretamente o coeficiente angular, o m, que a gente vai chamar o coeficiente angular aqui, nessa verdade, de m. Percebendo que ele está utilizando as informações lá da física, da função do primeiro grau, tá? Vão se ligando aí. Então, a gente tem o coeficiente angular dessa reta secante aqui, ele vai entregar para mim a velocidade média, certo? E a velocidade instantânea, ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente a cada ponto. Olha essa retazinha aqui, tá vendo? Ela está tangenciando o ponto P, ela não está cortando ele. Cortar é atravessar ele, ela está tangenciando, ela tangencia, ela toca. Então, essa reta tangente, ela vai me dar a velocidade instantânea nesse ponto P. Assim que se eu quisesse também saber a velocidade instantânea aqui, ó, eu traçaria uma reta tangente, calcularia qual é o ângulo dela e determinaria a velocidade instantânea. Tudo bem até aí? Então, isso é a parte intuitiva, né? A parte de gráfico, a gente analisando para a gente entender direitinho. Volto a repetir, né? Vamos repetir para fixar. Então, professor, o senhor está me dizendo que eu tenho um gráfico, né? E nesse gráfico da posição em função do tempo, eu consegui identificar dois pontos, P e Q. E eu quero saber qual é a velocidade média entre esses dois pontos, né? De P a Q. Como é que eu faço? Traço uma reta secante entre esses dois pontos, cortando esses dois pontos, calculo o coeficiente angular dela. O coeficiente angular que você achar vai ser o valor da velocidade média. Se você quiser saber a velocidade instantânea, você vai ter que derivar nesse ponto a função. E aí você vai achar a velocidade instantânea no tempo 2. E aqui também, se você quiser achar a velocidade instantânea no tempo 5. Certo? Então, a derivada de um determinado ponto, a gente vai aprender. Ah, como é que eu derivo isso daqui no problema? Você vai derivar a função e substituir pelo valor de x. Coisa simples que a gente vai fazer daqui a pouco, uma porrada de vezes, utilizando a teoria dos limites. E depois vocês vão aprender na aula 2, na aula da semana que vem, mais fáceis do que utilizando limites. Tá bom? Então, a reta secante é uma reta secante que intercepta uma curva em 2 pontos ou mais. Aí acabamos de falar. Coeficiente angular de uma reta, gente. Só relembrando que a gente viu isso aí em cálculo 1, na parte onde a gente estava estudando
função afim, né? Só para lembrar, né? Então, o coeficiente angular de uma reta, sendo que a reta do tipo y igual a mx mais b, vai ser a variação em y dividido pela variação em x, tá? Então, você tem dois pontos aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai ter xa, ya. Esse ponto aqui, ele vai ter xb, yb. Então, eu faço a variação. Qual é a variação de y? Obviamente, yb menos ya. Qual é a variação em x? Xb menos xa, como está aqui. Então, a forma de você encontrar, uma das formas de você encontrar o coeficiente angular é fazendo variação em y sobre variação em x, tá? Aí você vai encontrar. Ah, professor, é meio óbvio isso daí, porque se você for perceber, o coeficiente angular, ele vai me dar aqui, né, a inclinação da reta. E se eu aplicar aqui, ó, tangente desse ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que a gente aprendeu lá em trigonometria. Exatamente. Quem está prestando atenção vai perceber isso, que esse ângulo de inclinação aqui, arcotangente desse ângulo, né, isso é igual a isso aqui, dividido por isso aqui, eu vou achar quem é o meu coeficiente angular. Você já sabe. Bem, então, só para a gente fixar, né? Se eu tenho um coeficiente angular maior que zero, a taxa de variação é positiva e a função é crescente. Isso aí a gente já sabe, vimos lá em cálculo 1. Ou, desculpa, em função do primeiro grau. Se o coeficiente angular é menor que zero, a taxa de variação é negativa e a função é decrescente, tá? E como já foi explicado, M é uma taxa de variação média, afinal, M igual a ΔY sobre ΔX. Então, vai ser YB menos YA, XB menos XA, ou Y2 menos Y1, X2 menos X1. Tanto faz a abordagem que você queira fazer. Tá? Estão acompanhando direitinho aí, galera? Tudo certo? Posso seguir? Quem cala, consente, né? Vamos nessa. Então, a gente já sabe que a gente não vai ter só exclusividade da aplicação desse conceito, né, para as funções do primeiro grau. Tá? A gente pode aplicar isso também para qualquer função, que é o que a gente viu lá no início, na parte do entendimento de derivada intuitivo. Certo? Essa figura aqui mesmo representa a variável independente e x é independente, então vale a relação também indicada. Então, a gente tem a taxa de variação média independente de ser função do primeiro grau ou função do segundo grau. Certo? Você vai traçar a reta secante, como a gente já falou, e você vai ter valores. Você tem aqui a função y igual a f de x. Aí você tem ΔY, não tem? E você tem ΔX. A gente vai chamar agora de h. Então, gente, a gente sempre vai ter pontos. A gente sempre vai ter o ponto P, que é x1 e f de x1, quando você substituir, certo? E vai ter o ponto Q, que é x2 e f de x2, quando você substituir. O que ele está me dizendo aqui? Que o coeficiente angular que eu utilizo lá na função do primeiro grau, que é uma reta, que eu acho a angulação, e eu digo que isso aqui é taxa de variação, não estou dizendo que M representa a taxa de variação média, não é isso? M é a taxa de variação. Na função do primeiro grau, a gente chama de coeficiente angular. Então, é só vocês botarem na cabeça de vocês. Tem um nomezinho especial na função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, o nomezinho especial para a taxa de variação média é coeficiente angular. Mas eu posso achar essa taxa de variação média para qualquer função. Por exemplo, a função uma função dessa aqui, tá? Y igual a f de x, uma função qualquer. Eu estou mostrando aqui a reta e a função que eu posso aplicar aqui, ó. Tá vendo? Por quê, galera? Porque se eu falo que esse coeficiente, essa taxa de variação da reta aqui, né, que passa secante, vai me dar a variação para esse ponto e esse ponto, né, a variação média, então eu posso aplicar para qualquer função. Só eu saber a lei de formação da função. Vamos supor que a função é 2x ao quadrado, né? Você vai pegar x1 aqui, vamos supor que seja 2, vai botar aqui 2, vai pegar 2 e substituir em 2x ao quadrado, que vai dar 8. Então aqui vai ser 8. Vai pegar, vamos supor que seja 6. Vai pegar, botar aqui 6, substituir 6 no 2x ao quadrado, que vai dar 72. Então vai ser 6 e 72. E depois fazer a variação de y em x, você vai ter, da mesma forma,
o que a gente chama de taxa de variação média. Então, a taxa de variação média, para qualquer outra função, ela também pode ser determinada através dessa fórmula aqui, variação em y e variação em x. Qual é a grande questão? Que nesse caso, você vai substituir os valores, porque se fosse uma reta, você poderia ter já os valores, né, de x e y já expressos. Quando é uma função, você vai pegar o valor de x e substituir na lei de formação para saber qual seria o valor dado em y. Daí você calcularia depois a taxa de variação média, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. E aqui, ó, se acostume que a gente vai substituir o ΔX pelo nome H, certo? Que é x2 menos x1, a gente vai substituir por H, daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Olha aí, ó, isso aí é perfeito para vocês entenderem. Aqui, quando a gente fala de uma função do primeiro grau, a taxa aqui, como vocês podem ver, né, a cada um avanço unitário de x, eu vou ter um avanço unitário m de y, certo? Dita esse mzinho aqui que dita para mim qual inclinada vai ser minha reta. Se esse m aqui for maior, minha reta vai ser maior, né? A minha inclinação da reta vai ser maior. Então, a cada unidade de 1 que eu passo, dependendo do valor de m aqui, eu vou ter uma taxa de variação maior ou menor, certo? Da mesma forma que se aqui fosse ao contrário, eu teria m's negativos. Então, mostraria que ele está decrescendo. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho também essa mesma situação, não muda, certo? A única coisa que muda daqui para cá é porque aqui eu tenho um crescimento uniforme. M sempre vai ser a mesma coisa. Aqui já não, aqui M, ó, em uma função qualquer, y igual a f de x, ele vai ser grande aqui ele vai ser menorzinho, aqui ele vai ser menorzinho, até ele ter aqui zero, né? Até ele ter uma taxa de variação aqui nesse ponto instantânea zero. Aí aqui ele vai novamente, só que decrescendo, tendo valor de negativos esse M, tá? Então, é para vocês entenderem que dá para a gente encontrar também a taxa de variação média entre dois pontos, se eu pegar uma reta secante aqui, ó, cortar, ou a taxa de variação instantânea, aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, se eu traçar uma reta tangente, olha o que vai acontecer. Essa reta, ela vai, nesse ponto aqui, vamos entender essa parte aqui que é interessante. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Ele entrou aí com um probleminha de conexão. Se eu traçar a reta tangente aqui, ó, que é o que a gente faz para achar a derivada instantânea, tracei a reta tangente nesse ponto. Essa reta não vai ser paralela ao eixo x? Olha lá. Essa reta tangente que eu estou traçando aqui, ela é paralela ao eixo x. Então, toda reta tangente que é paralela ao eixo x, o coeficiente angular dela é zero. Então, significa que a derivada instantânea aqui nesse ponto é zero. Certo? O que eu estou dizendo? Que aqui eu não tenho variação. Aqui a minha variação é zero. E é óbvio, né? Aqui você não tem a variação. Você vai ter depois desse ponto. Que você vai ter, que você vai ter, que você vai ter, que você vai ter, vai ter e vai ter. Tá? Formam o que? Triângulos retângulos, né? Mostrando a relação de y com x. De y com x. De y com x, de y com x, de y com x, de y com x. Certo? Então, a diferença daqui para aqui, qual é a diferença da figura A para B? A figura A, eu produzo sempre m unidades de variação de y em relação à variação de x, tá? Com aumento 1 de x, vou ter sempre a mesma coisa de variação de y. Já na B, não. Com aumento 1 de x, eu posso ter variações diferentes, tá? Aqui estou crescendo, aqui está zero e aqui está decrescendo. Importante a gente entender isso aí. Então, só para a gente entender, né? A taxa de variação instantânea, ela compreende um valor de variação num instante específico. Já falei isso aqui, por exemplo. A taxa de variação instantânea, que é a derivada instantânea desse ponto aqui onde eu estou passando a reta tangente, é zero. É um valor específico. Se eu passar num outro ponto aqui, você vai ter que calcular e relacionar com o ponto que está aqui e vai ser um determinado valor de y. Certo? E aqui tem, no processo de se definir a taxa de variação instantânea, foram consideradas taxas de variações médias em intervalos que foram diminuindo em torno de um ponto. Esse processo torna o tamanho do intervalo tão pequeno que se aproxime de zero. Então, para que a gente determine a taxa de variação instantânea, a gente vai começando da taxa de variação média até você diminuindo o intervalo até você chegar na reta tangente, certo? Esses intervalos vão ficar tão pequenos que eles vão tender a zero, que é o cálculo de limites, certo?
Vou só voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, preste atenção. Vamos ver se vocês vão entender rapidinho aqui. Bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Aqui. Vem comigo para a gente entender. Se eu pegar e movimentar esse daqui, essa reta, eu quero movimentar essa reta para ela depois ela se igualar a essa, tá? Ela se igualar a essa daqui, a tangente. Vou movimentar essa reta. Se eu movimentar ela para ela cortar, em vez daqui ela cortar aqui, o que diminui aí? Diminui ΔX. Então, o intervalo ΔX que a gente está chamando de H, ele diminui, certo? Então, já trouxe ela, em vez daqui, que ela estava aqui, em ΔX igual a 3, eu vou cortar ela aqui agora. Então, já vai ficar com ΔX igual a, sei lá, 2,5, 1,5. Depois eu vou jogar ela aqui, já próxima dessa, ela vai ficar ali próxima de 3, depois eu vou jogar ela aqui, ela vai ficar com 1, depois eu vou jogar ela aqui, ela vai ficar com meio, depois eu vou jogar aqui até ela virar essa daqui. Então, quando ela está se aproximando de virar a reta tangente, que me dá a variação instantânea, ela tá, o ΔX dela está se aproximando para zero, porque ela começou com 3, aí eu vim inclinando ela, ó, inclinando, inclinando, e esse pontinho Q, ele vem para cá. Joguei para cá, o pontinho Q vem para cá. Joguei para cá, o pontinho Q vem para cá. Aí, então, a tendência é o pontinho Q se tornar o pontinho P. E nesse caminho do pontinho Q se tornar o pontinho Q, eu estou diminuindo quem? Estou diminuindo o ΔX, que é isso aqui menos isso aqui. Né? É o espaço disso aqui até isso aqui. Então, ele vem diminuindo, vem diminuindo. Então, o ΔX está tendendo a zero. Então, quando eu estou indo para o conceito de reta tangente, o meu ponto que ele está se aproximando de P, né? Que está escorregando aqui pela reta se aproximando de P, e o meu ΔX ele está tendendo a zero. Então, eu quero que vocês entendam isso daí, que é o que a gente vai precisar para entender o conceito, né? Da aplicação de derivadas através de limites. Então, é o que a gente vai ver aqui, ó. Esquece essas partes que estão aqui, tá? Por enquanto, vê só a função, tenta enxergar só a função, certo? Essa reta secante, a função está aqui, ó, y igual a x2, tá? Aqui está a reta secante, ok? E aqui está a reta tangente. Beleza. Para que eu calcule o coeficiente angular da reta secante, você já sabe, né? Que a gente já está chamando ΔX de H. Então, aqui a gente está utilizando o ponto 2, 4, tá vendo? O ponto 2, quando aqui x é 2, o valor de y é 4, ok? E aí a gente está dizendo que esse ponto Q aqui, ele vai ser 2 mais H, que é o valor de ΔX, é a variação, certo? Então, daqui para cá vai ser 2 mais um H que a gente não conhece. Obviamente que se aqui é 2 mais H, se eu substituir esse 2 mais H na lei de formação, vai ficar 2 mais H elevado ao quadrado. 2 mais H elevado ao quadrado, certo? A gente vai ter 2 mais H elevado ao quadrado. Então, esse ponto aqui vai ser 2 mais H, e esse ponto aqui, que é o Y, vai ser 2 mais H elevado ao quadrado. Então, eu tenho um ponto P e o ponto Q dessa reta secante. Como que a gente faz para achar o coeficiente da reta secante? Variação de y sobre variação de x. Y aqui é 2 mais h elevado ao quadrado, y aqui é 4. Tá? Então a variação de y vai ser 2 mais h elevado ao quadrado menos 4, correto? Como está aqui. A variação de y é você pegar yb menos ya. Então 2 mais h elevado ao quadrado menos 4. E você pegar também a variação de x. A variação de x vai ser 2 mais h menos 2. 2 mais h menos 2 vai ficar o próprio h, né, gente? 2 mais h menos 2 vai ficar o próprio h. Daí, você resolvendo isso daqui, o coeficiente angular da secante, você vai ter h mais 4. Só é você fazer aqui, ó, gente, produto notável, né? 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes h, mais h ao quadrado. E depois diminuir de 4. Diminuir do 4, entendeu? Então, você vai ter h mais 4 quando resolver isso aqui tudo. Então, o coeficiente angular da reta secante é h mais 4. Não fiz nada demais do que eu já expliquei. Peguei e fiz variação de y sobre variação de x. Então, tem o ponto Q e o ponto P. Sendo que o ponto P foi dado, 2, 4. E foi dado também a lei de formação dessa função. Veja que ela é importante. Então, fiz aqui a reta secante, eu achei o coeficiente angular da reta secante. Então, esse h mais 4 aqui, ele me dá o quê? A taxa de variação média entre os pontos P e Q. Então, vamos repetir?
esse primeiro que eu achei aqui, o coeficiente angular da reta secante, ele me dá a taxa de variação média do ponto P ao ponto Q. Porque a gente vai achar uma taxa de variação média pontos. Já a taxa de variação instantânea, ela não vai me dar uma função. É que ele me deu uma função, percebe? O coeficiente angular na reta secante deu uma função, H mais 4. Vai depender do valor de H para eu determinar essa taxa de variação média. É que nem quando você quer calcular a velocidade. Eu te dou só que o móvel partiu de 5 metros, mas eu não te digo até onde ele foi. Ele foi de 5 metros até 5 mais H. Eu não te dei a variação, não te dei o ΔS. Então, a velocidade média você não vai conseguir determinar, porque você vai precisar quem é esse H, para você poder substituir, tá bom? Então, beleza. Então, o coeficiente angular da reta secante é isso aí. E o coeficiente angular da reta tangente, que está passando pelo ponto P aqui, fazemos o quê? A gente percebe que, se a gente analisar essa figura aqui, 2,15, aquela mesma analogia que a gente fez, se eu estiver vindo aqui, ó, com esse ponto Q, certo? Descendo o ponto Q por aqui, ó, descendo, trazendo a reta também, viu, gente? É como se eu estivesse trazendo isso daqui, ó, a reta e o ponto P. Ela estava cortando aqui, vai cortar aqui, depois vai cortar aqui, até se aproximar daqui. O que está acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, a gente está vendo que essa reta, ela está fazendo com que o meu Δx vá diminuindo até tender a zero, tá? Então, como a gente sabe que a gente passou aqui, ó, 2 e 4. Então, essa reta tangente, ela está passando aqui, certo? A gente pega aqui, ó, ΔY, 2 mais h ao quadrado, menos 4, dividido por h mais 4, ou ao considerar h igual a Δx, que é esse h aqui, a gente vai ter 2 mais Δx ao quadrado, menos 4, dividido por Δx mais 4. Então, a gente tem, vamos considerar h mais 4 ou Δx mais 4, porque a gente sabe que h é o Δx. Só que o que acontece? Como eu acabei de falar para você, o que acontece quando a gente está pegando essa reta? Vou repetir. O que acontece quando a gente está pegando essa reta e trazendo esse ponto aqui para cá? O Δx está tendendo a que valor? O Δx está tendendo a zero. Não é isso? Correto? Correto. Então, a gente está pegando ele, está vindo para cá, o Δx ele era H, aí ele vem diminuindo, vai ficando até ele chegar, quando o Q chega em P, é quando eu tenho uma reta tangente. Quando o ponto se torna P, aí eu tenho uma reta tangente em P, que vai me dizer que Δx é muito próximo de zero, podendo eu considerar zero. Então, significa que era o limite disso daqui com Δx tendendo a zero. Vai dar quanto? O limite disso aqui com Δx tendendo a zero? 4. Porque isso aqui vai ser zero, então o valor vai ser 4. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é 4. Certo? Porque a gente vai estar considerando esse H tendendo a zero. Ótimo, professor. Então, se eu pegar o coeficiente angular, né, da reta secante e fazer H tendendo a zero, que é o que está acontecendo, ou Δx tendendo a zero, eu vou achar quem é o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, eu preciso aplicar limites aqui no coeficiente angular da reta secante para achar o coeficiente angular da reta tangente. Então, simplesmente, quando você aplica o limite no coeficiente angular da reta secante, você acha o coeficiente angular da reta tangente. Simples assim, tá? Então, gente, não tem dor de cabeça. E quando vocês pegarem a manha de resolver as questões, já foi. Sendo assim, tá aqui o que eu acabei de falar, ó, em expressões matemáticas. Coeficiente angular da reta tangente é igual ao limite do coeficiente angular da reta secante, que é f, né, x0 mais Δx menos x0 dividido por Δx. Foi o que vocês acabaram de fazer aqui, ó. Quem é 2? x0, certo? Mais h ou Δx, certo? Menos, lembrando que isso aqui é da função, tá? Esse quadrado aqui pode ser de qualquer outra função. Menos 4, né? Que é o y0 dividido por h. É o que está aqui, tá? fx0 é a mesma coisa de y, tá? y0. Então, você tem f de x0 mais Δx, menos f de x0 dividido por Δx, com Δx tendendo a zero. Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Isso daqui é derivada, certo? Isso daqui é derivada.
Beleza, gente? Então, vocês podem anotar aí. E isso daqui é a forma de você derivar uma determinada função em um determinado ponto. Podem escrever aí. Se quiser escrever, ó, fórmula para derivar uma função em um determinado ponto, ou seja, derivada instantânea. Tá? É a taxa de variação instantânea. Tem vários nomes. Taxa de variação instantânea, derivada num ponto. Taxa de variação instantânea, derivada num ponto, coeficiente angular da reta tangente. Tem esses vários nomes para uma mesma coisa. Tá? Vamos seguir. Estão indo bem. Ninguém tá... Então tá aí, ó, derivada num ponto, como eu falei para vocês. Oi? Pode falar. Volta aí rapidinho para copiar na mala. Ah, beleza. Vai lá. Pode seguir, Bruno. Valeu. Então, se a gente quiser fazer uma fórmula, né, de forma mais leve, né, então a gente pode perceber que a derivada de um determinado ponto é justamente a taxa de variação de f em a, naquele ponto a. Então, se eu quiser derivar a função num determinado ponto, que como a gente acabou de fazer, eu faço simplesmente isso, ó, f', aí é que vocês já aprendem a primeira simbologia de derivada, que é você colocar esse linha aqui, ó, na função. Você tem uma função, essa função, por exemplo, tá? Y igual a x ao quadrado. Como é que a gente deriva isso daqui no ponto 2, 4, né? Nesse ponto aqui, no ponto 2, né? Que na verdade a gente utiliza o x. Você vai fazer f' de 2, tá? Igual a isso daqui. Limite de x mais h menos f de 2 dividido por h, sendo que esse h tende a zero, certo? Então, se existir o limite, então f é diferenciável em a. Tudo bem? Verifique que se x é igual a mais h, se eu estou dizendo que x é a mais h, e h, então, vai ser igual, obviamente, a x menos a, e h tende a zero, se somente se tende a a, consequentemente, uma maneira equivalente de enunciar a definição da derivada é isso aqui. Você não fez nada demais a não ser trocar algumas situações. Eu estou dizendo que a mais h é x. A partir de dizer que a mais h é x, eu transformo e mostro que x vai tender a A, né? E isso aqui, em vez de ser H, vai ser x menos A. É uma outra forma de você pegar isso daqui e isso aqui, porque isso daqui é f de x menos f de A, tá? Que é f de x, que é a própria função, menos f da função. Tudo isso é você treinar aqui e modificar. O f de x mais h, certo? Vai ser o f de x, que é o y. Então, se você considerar isso, x igual a mais h, então h vai ser x menos a. Se h tende a zero, né? Se somente x tende a a, consequentemente, de uma maneira equivalente, é isso aí, x vai tender a a, certo? Esse aqui vai virar zero. Se a vai passar para cá, x vai ser igual a vai tender a a. Né? E o próprio h vai ser x menos a. Então, dessas duas formas, você pode calcular derivada. Então, tá aí as duas formas de derivada. Essa utilizando h e essa utilizando x. Copiei.
Professor, Oi, tá lá, diga. você pode repetir essa parte aí que eu não entendi muito bem. Fala a parte, por favor. Essa derivada no ponto já está começando a me perder aqui a cabeça, o assunto já. A derivada no ponto é o que a gente estava explicando. Vou voltar, porque você tem que entender a parte do gráfico, tem que acompanhar desde aqui, ó, senão você se perde mesmo, ó. A gente tem o coeficiente angular, a derivada, vamos dizer, essa taxa de variação média é fácil, né? É a reta secante, está relacionada ao coeficiente angular da reta secante, tá? Então, eu tenho essa reta secante, para eu determinar o coeficiente angular da reta tangente, eu pego essa reta secante e vou inclinando ela a posicionar igual a essa reta tangente aqui, que aí ela vai virar a reta tangente, obviamente. E esse Q ele vai se vir de encontro a P. Nesse caminho do Q vindo de encontro a P, olha o que está acontecendo. Ele está vindo, aí isso aqui já fica menor. Aí ele vem, já fica menor. Ele vem, já fica menor. Até ele sobrepor a P, o H vai ser zero. Ou ΔX vai ser zero, né? Chama ΔX e H a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que quando esse H aqui ele tende a zero, significa que você acha o coeficiente angular da reta tangente, que vai ser 4, entendeu? Então, para você calcular uma derivada em um determinado ponto, que é isso daqui, ó, que você está fazendo, o que é calcular a derivada em um ponto, gente? É determinar o coeficiente angular da reta tangente, só isso. Determinar o coeficiente angular da reta tangente. A derivada de um ponto, ela vai ser sempre um valor, certo? Como está aqui, 4. A derivada média, ou a derivada normal de uma função, que é a derivada de P aqui, ele vai ser um valor que vai depender desse H aqui, certo? Então, eu estou falando para vocês. Aqui está como que você faz o cálculo da derivada de um ponto. F de A mais H. O que é o A mais H, gente? O que é esse A mais H? É A mais H aqui, ó. Você está fazendo simplesmente, gente, aqui, não sei se vocês estão percebendo, que é variação de y sobre variação de x. É a única coisa que vocês estão fazendo aí, a variação de y sobre variação de x. Quem é esse carinha aqui? YB. Quem é esse carinha aqui? YA. Quem é esse carinha aqui? XB menos XA, que dá H, que é ΔX, né? Então aqui, ó, só vocês lembrarem. Aqui, ó. Certo? Aqui você vai ter o y ou o x, b e o xa. Diminuir isso aqui com isso daqui vai dar h. Ó. 2 mais h menos 2 vai dar o próprio h. Aqui você fazer 2h ao quadrado menos 4, como você fez aqui, você vai dar h mais, ou vai dar 2 mais h ao quadrado menos 4. Então é a variação de y da função. Agora lembre-se que essa função aqui varia. Como está aqui, ó, tá botando uma função qualquer. É f de a mais h, ou seja, f de x, x1 mais h, certo? Menos f de x1. Ou seja, f de x1 menos f de x, ou f de x0 menos f de x, tanto faz, yb menos ya, certo? Então, aqui é a variação de y sobre a variação de x, só que utilizando letras. E aqui você pode converter isso daqui, porque a mais h não é x, que eu acabei de dizer, isso aqui pode ser f de x, e aqui pode ser f de x0. Que não é x, então h é igual, ou se x é igual a mais h, eu posso dizer que h é igual a x menos a, só vai botar o a para cá. E se h tende a zero, x vai tender a A. Por quê, professor? Porque se h é zero, você bota o zero aqui, esse A vai vir para cá, vai ficar x igual a A. Aí você só substitui. Onde tem x, ou onde tem x, você bota A mais h, e você coloca x tendendo a A, certo? E no lugar de h, você bota x menos a. Só faz a substituição devido a essa inferência que você acabou de fazer, que x é igual a A mais h. Tá? Aí você aplica limites. Ó, f' de A é igual a limite de f de x menos f de A, dividido por x menos A, quando x tende a A. É uma outra forma. Vai ser mais fácil, às vezes, resolver por essa, às vezes por essa. Tá? Vamos ver uma aplicação, né? Aqui, ó. Olha o exemplo aí, bem fácil. Encontrar a derivada da função fx igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 em um número qualquer a. Então, ele não dá em um número específico, ele fala em a. Então, vai ser um valor que vai ser dado em relação a a. Então, o que você faz? Aplica a fórmula que vocês acabaram de ver, ó, de limites. F' de a é igual a limite de fa mais h menos fa dividido por h. Gente, aí é fácil. É só você pegar, ó,
Aqui não é A mais H, então eu vou fazer f de A mais H. F de A mais H vai ser o quê? A mais H ao quadrado, menos 8 vezes A mais H, mais 9, né? Menos f de A. F de A vai ser quem? Boto o A aqui, vai ficar A ao quadrado, menos 8 vezes A, mais 9. Correto? Somente isso. Aí você vai ficar com A mais H ao quadrado, menos 8 vezes A mais H, mais 9, menos A ao quadrado, menos 8A mais 9. Alguém não entendeu essa parte aqui? Simplesmente de substituir. Aqui não tá no lugar de X. Aqui não está no lugar de X, eu substituo aqui, ó. Aí só faça levar. Essa parte aqui é só substituir. Daí você resolve o produto notável. Eu não entendi não, professor, se você puder repetir aí. Eu fiz só substituir. Você pega isso aqui que está aqui dentro e substitui aqui no lugar de X. Se isso daqui está no lugar de X, aqui não seria f de x2 menos f de x? Como a gente está fazendo a variação, tem que pegar o assunto, gente, desde o início que eu estou explicando, porque senão a gente não avança. Ó, f, isso aqui era para estar x, não é? Não tá mais h, porque aqui está representando que é x2. Aqui é f de x1, é o primeiro x. Tem x1 e x2. Quando você faz x2 menos x1, você encontra... quando você faz f de x2 menos f de x1, você encontra a variação de y, certo? Porque aqui tem um f na frente. Quando você tem um f na frente e tem alguma coisa aqui dentro, isso aqui é y. Então, você vai pegar isso aqui e substituir aqui para achar qual é o valor de y quando o x é igual a mais h. Quando o x é igual a mais h, você substitui aqui no lugar de x. Vai ficar a mais h ao quadrado, menos 8 vezes a mais h, mais 9. Acabou. Faz a mesma coisa para esse aqui. Fazendo para isso aqui, você vai pegar a agora. A ao quadrado, menos 8 vezes A, mais 9. Pronto, acabou aqui. Só fiz substituir. E pegar isso aqui, que é a fórmula pronta, que na verdade quem conseguiu entender desde o início explicando, da reta tangente, da variação, pegou as coisas lá também da primeira unidade, quando a gente estudou função do primeiro grau, é tudo uma composição de conhecimento, que às vezes até dentro do curso vocês acabam esquecendo, tem que pegar, tem que ficar seguro. Então aqui, gente, só aplicar matemática básica. A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes H, mais H ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma, produtos notáveis. Aqui, menos 8 vezes A, menos 8 vezes H, tá? Isso é distributiva. Isso vezes isso vezes isso. Mais 9 ao quadrado. Peraí, só um segundo. Tem um errinho aqui, 8H. De onde surgiu esse 9 ao... Ah, tá, peraí. 9 ao quadrado mais 8A menos 9. Aqui tem um menos aqui na frente, viu? Isso aqui não é multiplicação não, gente. Tem um menoszinho aqui, tá? Obviamente, né? Faltou esse menos aqui, que esse 9 é 9, não vai multiplicar com esse. Tem um menos aqui. 9 menos A ao quadrado. Menos com mais dá menos, aqui seria o menos. Menos com menos dá mais, aqui seria mais. E menos com mais dá menos, tá? Então, aqui entre esse 9 e esse A ao quadrado tem um menos. Aí, quando chega aqui, gente, vocês têm que utilizar a matemática lá do ensino médio de novo para realizar semelhante com semelhante, tá? Esse A ao quadrado aqui, por exemplo, com esse menos A ao quadrado, como eu falei para você que tem um menos aqui, né? Não é vezes, é menos. A ao quadrado menos A ao quadrado corta. Então, esse A ao quadrado com esse A ao quadrado já some. Graças a Deus, já some ele. Aí você vai vir aqui, menos 8A com mais 8A, já corta também, não corta? Já some, graças a Deus, já sumiu ele. Aí vai ficar para mim o quê? Professor? Oi? Mais 9 com menos 9 também corta. Exatamente, mais 9 com menos 9 também corta. Aí vai ficar para mim o quê? Vai ficar para mim H ao quadrado, certo? 2AH e menos 8H, que é o que está aqui. 2AH mais H ao quadrado menos 8H. Olha que interessante. Isso tudo dividido por H. Olha que interessante. Você vê que tem H aqui, tem H aqui e tem H aqui. Então, isso aqui eu posso colocar em evidência o H. Eu não posso cortar esse H com um H desse, com esse H e mais esse H aqui de baixo? Posso. Se eu tenho H em todos, eu posso fazer isso. Eu não poderia se eu não tivesse esse H aqui. Ou se eu não tivesse um dos Hs, tá? Mas se eu tenho H aqui, H aqui, H aqui, eu boto em evidência isso aqui. É como se ficasse um H na frente, abre parêntese, 2A mais H menos 8.
Então, eu corto esse h com esse h que ficou na frente, vai ficar 2a mais h menos 8. Olha o que sobrou aqui, ó, quando eu coloquei em evidência o h. 2a mais h menos 8. Quando o h tende a zero, só é substituir, não é, gente? A gente não aprendeu que numa limite de função polinomial, só a gente pegar o número e substituir? A gente viu isso na primeira aula de limites. Então, no lugar de h, eu boto 0. Aí, qual é a resposta? 2a menos 8. Tá aqui. Então, dependendo do valor de a aqui, eu vou achar qual é a derivada naquele ponto. Então, o que significa? Significa que ele me deu aqui uma função, tá? A derivada dessa função x ao quadrado menos 8x mais 9, num ponto qualquer, é 2a menos 8. Tá? Que poderia ser 2x menos 8 depois se eu respondesse. Agora sim, vocês aprenderam por isso aqui, né? Mas depois, na próxima aula, vocês vão aprender por um método muito mais simples de derivada, que é simplesmente pegar esse 2, jogar para cá para frente, vai ficar 2x, diminuir um expoente, que vai ficar 2 menos 1 vai dar 1, vai ficar 2x elevado a 1, que é o próprio 2x, e aqui é a mesma coisa, eu tenho um expoente que é 1 aqui, vou pegar ele e jogar para frente, vai ficar 1 vezes 8 dá 8, e subtrair uma unidade, 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 dá 1. 1 vezes 8 dá menos 8. Então, vai ficar 2x menos 8 rapidamente aqui. E isso daqui zera. Mas vocês não têm que se ligar nisso agora. Porque vocês têm que aprender primeiro por limites para depois aprender essas facilidades. Porque o engenheiro ele tem que aprender tudo. O difícil e o fácil. Tá? Então, chegou aqui, ó, a derivada dessa função é, no ponto A, f' de A igual a 2A menos 8. E se eu perguntasse só para você, qual é a derivada dessa função em um ponto qualquer, vocês poderiam dizer que é f' de x igual a 2x menos 8, tá bom? Então, bem simples. Aí, dependendo do ponto que você colocar, você vai ter a derivada naquele ponto, certo? Por exemplo, qual é a derivada se não fosse no número A, fosse no ponto 2? Seria f' de 2 igual a 2 vezes 2, que dá 4. 4 menos 8, menos 4. Então, a derivada no ponto 2 vai ser menos 4, tá? Então, se você pegar essa fórmula, bem, como eu disse, é interessante você entender como surgiu essa fórmula. A gente aprendeu, a gente foi demonstrando como chega. Mas se você souber essa fórmula e tiver na sua cachola, pronto. Tendo a lei de formação, só é substituir, ver aqui, fazer a parte matemática, que é o que vocês acabam se esbarrando um pouquinho, faz a parte matemática, tá? E aí vê se dá para cortar com de baixo. Na maioria das vezes dá para cortar com H de baixo, certo? E aí vocês vão achar limite, e aí vocês aplicam o conceito de limite, tá? E acha a função. Beleza? Dúvidas? Vamos seguindo. Outro tipo aí, ó, encontrar a derivada de y igual a raiz de x, só que o x maior que zero, né? A gente pode aplicar a definição direta aí, né? A definição aqui, que a gente vai aplicar. Direta. Então, a gente pode aplicar aí, ó, f de x e f de x mais h. Por que tá usando x e não a? Tanto faz, gente. É só nomenclatura, vai dar na mesma coisa que vocês já estão conhecendo, ó. F de x mais h menos f de x sobre x é a mesma coisa. Poderia ser f de a mais h menos f de a dividido por h. Tanto faz, certo? É só você entender que esse aqui é yb, isso aqui é ya, e isso aqui é a variação de x, que é h. A gente já sabe. Então, você descobre quem faz de forma devagar. Você descobre quem é f de x. F de x é simples. Só é você pegar o x e substituir no lugar do próprio x. Vai dar raiz de x. E f de x mais h. É pegar o x mais h e substituir no lugar de x. Vai dar raiz de x mais h. Pegou isso, você faz agora a substituição na fórmula. A fórmula é essa daqui. Você substitui na fórmula. Quem é f de x mais h? A raiz de x mais h. Você acabou de dizer aqui em cima. Quem é f de x? Raiz de x. Joga aqui em cima. Aí, nesse caso aqui, né, dividido por h, obviamente. Nesse caso aqui, você tem que começar agora a se ligar em alguns artifícios matemáticos para resolver. Um desses artifícios é a multiplicação
disso daqui com o sinal invertido, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque com isso eu faço sumir as raízes. Se eu multiplicar raiz de x mais h menos raiz de x por raiz de x mais h mais raiz de x, tanto em cima quanto embaixo, que eu não posso só multiplicar em cima, tudo que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo para ter validade, eu vou ficar com a seguinte situação. Em cima, x mais h menos x, o que vai me dar tirar a raiz daqui, e aqui embaixo vai ficar h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Aí o que você pode fazer? Quando você percebe que você tem aqui x mais h e menos x, você vê que x menos x corta. Que aqui está x positivo e aqui está x negativo. Então, o que eu fiz me promoveu isso. Trouxe para mim uma situação onde eu vou poder cortar esse x com esse x e ficar só h aqui em cima. Se eu tenho h aqui em cima só e h aqui embaixo, eu corto também esse h com esse h. Vai ficar 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Pronto, aí agora eu aplico o quê? Limites. F' de x, que é para eu encontrar a derivada disso aqui, é igual a limite de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x, quando h tende a zero. Aí o que você faz? No lugar de h, coloca o zero, como a gente já está cansado de fazer. Vai ficar, em vez de raiz de x mais h, vai ficar raiz de x mais raiz de x. No final vai ficar 1 sobre, quanto é raiz de x mais a raiz de x? 2 raiz de x, porque o h ficou zero, né? Então a derivada de raiz de x vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Professor, como é que eu vou saber que eu tenho que aplicar a multiplicação aqui embaixo, ou aqui em cima e aqui embaixo, desse mesmo termo, só que com um sinal trocado? Vai depender da sua expertise e da sua quantidade de questões resolvidas para você ter esse feeling. Você vai tentar por diversas situações, isolar e tal, até você chegar na situação de você pensar, pô, se eu pegar e multiplicar isso daqui por esse próprio termo com sinal invertido, é que nem quando você faz sistema de equação. Você multiplica por um número com sinal invertido para poder cortar. É a mesma situação. Para você descobrir qual é o número, você sabe de primeira já qual? Não, você tem que ir tentando, pensando. Que é a mesma coisa, certo? Porque aqui você faz um x ficar assim e outro ficar assim. Quando você faz isso, gente, você some com as raízes, tá? Porque você vai estar multiplicando as raízes, um vai dar positivo e outro vai dar negativo, e aí você corta, gerando isso daqui tudo que a gente acabou de ver. Ok? Vamos seguir. Agora eu vou deixar vocês tentarem fazer aí, ó. Determine a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 no ponto 3, 6, tá? Então, aqui, na verdade, assim, já está feito, né? A gente já fez aqui, ó. É essa mesma função. Já está feito. Então, vou botar para vocês fazerem de novo, a gente já fez. O que falta é só você pegar isso aqui, ó. F de linha A igual a 2A menos 8. E substituir o 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 menos 8, menos 2. Então, a equação da reta tangente à parábola, isso daqui no ponto 3, menos... Ah, ele está pedindo para encontrar a equação da reta tangente. A equação da reta tangente. Então, é só você achar o coeficiente angular. O coeficiente angular, a gente acha a derivada disso aqui, vai ficar 2x menos 8. Pronto, a equação da reta tangente é simplesmente isso aqui. 2a menos 8. Tá? A reta tangente está aí. E o que a gente falou lá, né, da primeira etapa, a gente quer saber a velocidade média da pedra em um intervalo de tempo, a distância percorrida em 2 segundos. Oi? Tem como você explicar aquela caixa? Aqui ele está pedindo só para determinar a equação da reta tangente, só que a gente já fez essa daqui. Eu acabei de perceber isso, a gente já fez, ó, tá aqui. Perceba que é a mesma, ó. X ao quadrado menos 8x mais 9. Gravou aqui? Epa, peraí. É a mesma. X ao quadrado menos 8x mais 9. Mas aí, número A, 3 e menos 6, ó. Isso, aí o que eu tô te falando? Quando você pega aqui e faz a equação da reta tangente, você já sabe que ali você tem 2, o ponto é
menos 3, certo? Mas ele quer a equação da reta tangente. Então, se você pega o ponto 3 e menos 6, quem é x? 3, tá? Então, você já encontra aqui quem é o valor 2 vezes 3, 6. 6 menos 8, menos 2. Então, você já tem o valor da derivada instantânea para essa equação aqui do primeiro grau, tá? Dessa função do primeiro grau. Tá ruim um pouco seu microfone. E aquele menos 6 lá? Não usa, é um ponto só. A não ser que você queira determinar a lei de formação. Aí, se você quiser determinar a lei de formação, não tem problema. Você acha quem é o coeficiente angular, aí você faz o coeficiente angular aqui, esse ponto 3 menos 6. Para você achar o coeficiente angular, você pode fazer a equação do primeiro grau, né? Aqui você tem a equação do segundo grau, que você tem esse ponto, você vai substituir 3 aqui, menos 6 no lugar de y, para você achar, e 3 aqui no lugar de x. Mas aí você vai perceber ó, que 3 ao quadrado dá 9, 8 vezes 3 dá 24, 24 menos 9 vai dar 15, e 15, menos 15 mais 9 vai dar menos 6. Tá? Então, o que ele pede é justamente isso aqui que a gente já fez. Pô. Quando você deriva, é você derivar isso aqui. Quando você deriva isso aqui, você acha a equação do primeiro grau da reta tangente. É igual quando você faz a derivação aqui que a gente vai fazer agora, de 4,9t ao quadrado, certo? 4,9t ao quadrado, você vai ter do tempo 0 ao tempo 2, e você vai ver o que vai acontecer. Do tempo 0 ao tempo 2, ele está pedindo aqui, ó, para os primeiros 2 segundos. Então, você vai fazer a mesma coisa, variação de y sobre variação do tempo aqui, né, que é x. 4,9 vezes 2 ao quadrado, que é o tempo de 2 segundos, menos 4,9 vezes 0 ao quadrado, dividido por 2 menos 0, que é 2 segundos a 0. Está falando que partiu de 0 segundos, né, obviamente. Fazendo essa variação, você vai ter 9,8 metros por segundo a velocidade, certo? Só que é o que eu falo para vocês. Aplicou aqui, né, variação de y, variação de t, que a gente já sabe, que é como a gente acha a velocidade média. Porque se você quiser saber a velocidade instantânea em um determinado ponto, você precisaria pegar isso aqui, criar a fórmula da velocidade, que é pegar esse 2, jogar para cá, fica 4,9 vezes 2, que vai dar 9,8t. Aí você ficaria com V igual a 9,8t. Aí esse VT igual a 9,8t serviria para qualquer ponto, como a gente falou lá, naquele ali que estava para qualquer ponto. Então aqui você achou a velocidade média, que você aplicou direto aqui, o que a gente chama de variação de y, variação de t, para achar o coeficiente angular da reta secante, que acha a velocidade média, certo? Para achar a velocidade instantânea em um determinado ponto, como eu falei para vocês, é você pegar esse 2, jogar para cá, ficar 9,8 vezes t. Aí você vai saber a velocidade em cada ponto, certo? E aqui, só para mostrar, ao longo do percurso t, quando a gente faz, para a gente determinar a equação da velocidade, certo? Que é a velocidade média. Podemos saber a velocidade média da pedra ao longo do percurso, desde t ao quadrado até qualquer tempo posterior a t, 2 mais h. Então, a gente pode encontrar, através da tabela aqui, ó, 4,9, 2 mais h ao quadrado, menos 4,92 ao quadrado, sobre h. Então, eu estou mostrando aqui que pode determinar também o que a gente estava fazendo, certo? Quando h tende a zero, para a gente achar o coeficiente angular da reta tangente. Fazendo o coeficiente angular da reta tangente, a gente acha, né, o valor lá de... A tabela nos diz que h tendendo a zero, a velocidade média se aproxima do valor limite de 19,6. Isso aqui é pela tabela. Quando é 1, você substitui, vai dar 24,5, que é a velocidade. Delta y sobre delta t. 0,1, então quando vai se aproximando de 0h, vai se aproximando de 19,6. Aquela noção intuitiva que a gente já viu. Então, a gente vai aplicar aqui o que a gente já fez, né? Aplicou, ficou 4,9, aplica produto notável aqui, né? Aí chega na resolução, 19,6 mais 4,9h. Sendo que o h tende a zero. Aplica o limite,
Quando você aplica limite quando h está dentro a zero, isso aqui vai virar zero tudo, e aí você vai achar 19,6, certo? Com uma velocidade instantânea no tempo igual a 2. Isto é, o seu valor limite é 19,6 mais a 4,9 vezes zero, que é igual a 19,6 metros por segundo. Então, a velocidade instantânea em 2 segundos é 19,6 metros, mas a velocidade média é o que a gente acabou de ver. 9,8 metros por segundo, tá? Então, a velocidade média e a velocidade instantânea, vocês podem ver aí que são diferentes, porque a velocidade média, ela é o coeficiente angular da reta secante, e a velocidade instantânea é o coeficiente angular da reta tangente, certo? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, a gente já sabe disso daí, é só aplicar. Na próxima aula, a gente vai ver que essa técnica de limites que você está aplicando aí, certo? Ela vai ser, na verdade, pouco usada. Ah, professor, então por que você está ensinando? Porque vocês têm que saber, tá dentro do... Ela vai ser utilizada, mas vocês vão aprender diversas regras de derivação para cada caso específico de função que vai facilitar a sua vida, tá? Aí eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp a tabela das regras de derivação, né, e algumas derivadas imediatas, tá? Principalmente de trigonometria, derivada de seno, que dá cosseno, derivada de cosseno, que dá menos seno, várias derivadas diretas já, tá? Porque vai ser necessário para vocês esses tipos de informação. Então, na próxima aula a gente já começa a ver essas regras de derivação de todas as funções, função logarítmica, que é muito complexa, as derivadas de funções logarítmicas, muito complexas mesmo, e as funções trigonométricas, que são funções de derivações imediatas. As funções polinomiais são as mais simples, as derivadas que vocês vão aprender e vão falar, que coisa simples, estava aprendendo esse negócio com limites, e é tão simples derivar uma função, gente, pelo amor de Deus. Uma função polinomial disso aqui, ó, de cara vocês vão olhar e já vai saber, ó, de cara, x ao quadrado menos 8x mais 9, de cara eu sei que é 2x menos 8, de cara, porque eu sei que derivada de constante é zero. Derivada disso aqui vai ser o próprio menos 8, porque esse x, quando tem só uma aqui, esse x some. E derivada de x ao quadrado é 2x. Ou seja, já vai ficar na cabeça de vocês, entendeu? Vai ser muito rápido, muito intuitivo, não vai precisar aplicar isso aqui, que é vamos dizer assim, que é a forma primitiva de realização de cálculo de taxa de variação, que é a derivada, e você vai para regras, vai para facilidades, tá bom? Quem quiser se adiantar, já ir vendo a seção do livro de derivadas que fala das regras de derivadas, pode se adiantar, tá? Fiquem à vontade. Então, por hoje é só. Próxima aula a gente cai para dentro das partes de regras de derivadas.